Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Em 2 Pedro, capítulo 2, versos 1 ao 4, o apóstolo Pedro fala sobre os falsos mestres. E diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. O apóstolo Pedro está advertindo nesta sua carta universal para os cristãos do seu tempo e de todos os tempos, a respeito dos falsos mestres que estarão negando o Senhor que os resgatou. Aqui, o apóstolo Pedro está colocando aqueles que tiveram um encontro com Cristo, aqueles que conheceram a Cristo, aqueles que tiveram o perdão dos seus pecados, receberam a salvação que havia em Cristo. Porque a salvação é algo que nós recebemos pela fé em Cristo e precisamos prosseguir nesta fé. Há algumas doutrinas que declaram que uma vez salvo, sempre salvo. Ou seja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, depois não importa como será a vida pela frente, já está salvo. Essa é uma doutrina calvinista, de Calvino, que no tempo da Reforma, Calvino também criou essa doutrina. E persiste até nos dias de hoje. Embora estejam com a Bíblia na mão, aqueles que fazem parte desta concepção doutrinária ainda persistem nesta ideia.
neste pensamento, nesta filosofia, porque isso passa a ser uma filosofia, porque é contrária ao Evangelho de Cristo. E é por isso que o apóstolo Pedro está fazendo referência aos profetas do Velho Testamento também, quando ele declara: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O Espírito Santo adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências, elas dizem a respeito de mestres dentro das igrejas. Esses líderes, introduzindo heresias no meio do povo de Deus, foram feitas antes por Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 11, o Senhor Jesus faz a seguinte declaração. No Evangelho de Mateus 24, 11, Jesus faz a seguinte declaração: a esse respeito. Dizendo: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Palavras de Jesus. Então, este amor que começou de uma forma gloriosa, porque quando o pecador tem um encontro com Cristo e o aceita como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, conforme registra o evangelista João, seu Evangelho, capítulo 1, versículo 12, que declara: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então é uma vida mudada, é uma vida transformada pelo poder de Deus, é uma vida que recebe uma nova identidade, recebe a identidade de um filho de Deus. E quando isto ocorre, esta pessoa quer que toda a sua família, quer que os seus amigos, quer que aqueles que estão no seu convívio também recebam esta graça, esta dádiva de Deus que ele recebeu ou ela recebeu. Mas existe aí uma oposição do inimigo. Não que as pessoas sejam más, mas assim como Deus
Cristo, o Espírito Santo, usa aqueles que estão a seu serviço, Satanás também usa aqueles que estão ao seu dispor. E então, a primeira decepção que essa pessoa tem é na própria família, porque a família não aceita, a família não admite que agora aquele membro da família se torne um crente em Jesus Cristo. Não se conforma em deixar as suas crenças. E aí que entra a fé, aí que entra a obra do Espírito Santo, para que aquele ou aquela que recebeu Jesus, neste primeiro embate, possa prosseguir na sua fé em Jesus, para ser uma testemunha viva do seu poder. Aqui o apóstolo Pedro está fazendo esta advertência para que não se sejam estes crentes envolvidos por esses falsos mestres, esses falsos doutores, que vêm trazendo palavras maravilhosas, palavras lindas. É o que acontece nos nossos dias. Esses líderes que estão desvirtuados do Evangelho de Cristo, que estão buscando seus próprios interesses, que estão explorando o povo numa fé que não é a fé em Jesus, porque a fé em Jesus, ela traz conhecimento, ela traz sabedoria, ela traz discernimento. A fé em Jesus não traz um Deus negociata, não traz um Deus agiota, não traz um Deus que se você der o que você tem, Deus vai te dar muito mais. Deus não faz negócio. Há muitos que estão entrando neste outro evangelho, que falam de Deus, falam o nome de Jesus, mas que leva as pessoas não só a perder os seus bens, mas perder até a sua alma, porque elas são conduzidas por esses falsos doutores que trazem filosofias seculares, filosofias de prosperidades, filosofias em que levam as pessoas a se estruturar. E a partir do momento que a pessoa se estrutura em determinado negócio, ela tem a tendência de caminhar bem. As pessoas, por exemplo, que têm o equilíbrio financeiro na sua vida, as pessoas que têm consciência que não devem gastar mais do que recebem, essas pessoas sempre têm uma reserva para um momento de necessidade. Mas aqueles que não têm este entendimento, eles gastam mais do que possuem. Principalmente aqueles que fazem uso, dos cartões de crédito. As pessoas estão todas endividadas, estão levando uma vida difícil, porque não tem um controle nas suas despesas, nas suas compras. E é por isso que muitos falsos doutores e mestres levam as pessoas a uma educação financeira, levam as pessoas a uma educação para que elas se arrumem
E então essas pessoas passam a se prosperar, e essas pessoas também passam a fazer parte desta heresia, fazer parte deste conchavo que leva o nome de Deus, leva o nome de Jesus, mas na verdade são espíritos enganadores. O apóstolo Pedro, ele está exortando os cristãos do seu tempo e de nossos dias também, para que se apeguem às verdades do Evangelho de Cristo. E diz aqui o versículo de número 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, há muitos seguidores. Quando o apóstolo Paulo escreve que o Espírito Santo lhe revelava que havia tempos trabalhosos para a igreja nos últimos tempos, nos nossos dias, é exatamente neste movimento. Um movimento cristão, entre aspas, mas que não tem nada a ver com o Evangelho, com a obra de Cristo. É o próprio Cristo quem declara aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus fala quem entra no reino dos céus. Olha o que Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual é a maior iniquidade que se pode praticar? É a distorção da palavra de Deus, é a distorção do Evangelho, é a negação daquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, é a negação de que Cristo não é Deus, é a negação de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não é o único Deus. Mas cada um deles tem uma atribuição de Deus. No Velho Testamento, nós temos o ministério de Deus Pai Todo-Poderoso, mas ali estava presente Jesus. Quando é mencionado o anjo do Senhor no Velho Testamento, ou o príncipe do exército do Senhor, ali está Jesus, e ali está o Espírito Santo, trabalhando e atuando, para que a palavra de Deus se cumprisse. Depois, Jesus tem um ministério de aproximadamente 3 anos. E este ministério foi suficiente para inflamar o mundo na fé e na esperança que há na salvação em Cristo Jesus. Jesus é admirado pelos socialistas, que o tem como o maior revolucionário que já passou no mundo,
porque ele conseguiu ganhar o mundo. E é assim que as várias tendências socialistas, tendo Jesus como o maior revolucionário, eles também querem ser um revolucionário bem-sucedidos, mas eles estão no caminho contrário a Deus, contrário a Cristo, contrário ao Evangelho, contrário aos princípios, porque na verdade eles impõem uma escravidão sobre o povo. E Jesus declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqueles que seguem esses doutores, esses falsos mestres, eles terão sim o seu pago, terão a sua recompensa, porque eles estão trabalhando contra Deus, contra Cristo, contra a obra que Cristo realizou, estão trabalhando para levar as pessoas à perdição, ao passo que Jesus veio para salvar o mais vil dos pecadores. Abra o seu coração, creia no Senhor Jesus. É o apóstolo Pedro quem está declarando: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Não permita que ninguém venha fazer negócio com palavras fingidas, comprometendo a sua salvação, a qual Cristo lhe oferece de graça, bastando você crer, bastando você recebê-lo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Creia, o poder de Deus, poder da palavra, poder do Espírito Santo estará tocando sobre a sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nesta hora a tua bênção, a tua visitação, o teu tocar por sobre cada vida que me assiste nesta hora. Toca, Senhor, no coração, toca na mente, toca na vida, toda amarração, toda prendedura, toda filosofia, ó Deus, de distorção da tua palavra, do teu evangelho, ó Deus, todos aqueles que têm recebido falsos mestres, falsos ensinamentos, Senhor, que sejam nesta hora visitados, tocados por ti. Abre, Senhor, os entendimentos, segundo a tua palavra, para que sejam libertos, para que tenham seus olhos abertos, seus entendimentos abertos, para as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Toca, Senhor, com a tua bênção nesta hora, por sobre cada lar, por sobre cada família. Toca com a tua bênção sobre o empresário, sobre o comerciante, sobre o trabalhador e a trabalhadora. Ó Deus, toca poderosamente. Remove, Senhor, toda mentira, toda falsidade, Senhor, que estas vidas têm recebido através da religiosidade. Ó Senhor, passa graça, virtude e poder. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação, e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa,
do Senhor Jesus Cristo, o nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.